Direitos e deveres dos cuidadores. Conteúdo dos slides, módulos. Resultados do módulo. Objetivo do módulo. Que tipo de cuidadores existem? Quem é que trata da pessoa que cuida? Pessoa de cuidado. Medidas de apoio específicos para o cuidador informal. Como funciona o apoio principal de suporte aos cuidadores informais? Quanto e quando é que vou receber o apoio? Quanto tempo vai demorar? Quais são os direitos do cuidador informal? Quais são os deveres do cuidador informal? Como é que se candidata ao estatuto de cuidador informal? Sobre a União Europeia. Referências. Resultados do módulo. Fazer uso de leis. Estar informado sobre o estado do cuidador. Conhecer os seus direitos e deveres. Objetivo. Este módulo também visa dar uma vaga ideia do que são os direitos e responsabilidades do cuidador na Europa, no entanto, deve sempre informar claramente sobre os direitos e deveres do seu país, a fim de se defender e usá-los a seu favor. Que tipo de cuidadores existem? Quem é a pessoa que presta cuidados? Existem dois tipos de cuidadores. Cuidador informal primário. O principal cuidador informal é considerado aquele que acompanha e cuida da pessoa que está a ser cuidada permanentemente, que vive com eles numa comunidade habitacional e que não recebe qualquer remuneração pela atividade profissional ou pelos cuidados que presta à pessoa cuidada. Informal não primário. Os cuidadores informais não primários são considerados aqueles que acompanham e cuidam da pessoa que está a ser cuidada regularmente, mas não permanentemente, e que podem ou não receber remuneração pela atividade profissional ou pelos cuidados que prestam à pessoa que está a ser cuidada. Pessoa que necessita de cuidados. Uma pessoa que seja cuidada é considerada uma pessoa com um suplemento de dependência de segundo grau ou um subsídio de assistência de terceiros, ou um titular de complemento de primeiro grau, desde que esteja temporariamente acamada ou a necessitar de cuidados permanentes, através de uma avaliação específica do Sistema de Verificação de Incapacidades Permanentes da Segurança Social. Quem pode ser reconhecido como uma carreira informal? Condições para o reconhecimento como cuidador informal. O reconhecimento do estatuto do cuidador informal depende de: o requerente preenche os requisitos genéricos e, em situações de cuidador informal primário, os requisitos específicos. A pessoa que está a ser cuidada cumpre os requisitos e dá o seu consentimento. Estatuto de cuidador informal só pode ser reconhecido por um cuidador por agregado familiar. O reconhecimento do estatuto de cuidador informal depende do cuidador cumprir cumulativamente os seguintes requisitos: residência legal em território nacional. Ter mais de 18 anos. Apresentar condições físicas e psicológicas adequadas para os cuidados prestados à pessoa que está a ser cuidada. Ser cônjuge ou estar numa união legal, relativa ou semelhante até ao quarto grau da linha reta ou da linha colateral da pessoa que está a ser cuidada. Quem pode ser reconhecido como uma carreira informal? Requisitos específicos para o principal cuidador informal. Para além dos requisitos genéricos, o reconhecimento do cuidador informal primário depende também da verificação cumulativa das seguintes condições: viver numa comunidade partilhada com a pessoa que está a ser cuidada. Prestar cuidados permanentemente. Não exercer atividade profissional remunerada ou qualquer outro tipo de atividade incompatível com a prestação de cuidados permanentes à pessoa que está a ser cuidada. Os que não recebem subsídio de desemprego. Não receber remuneração pelos cuidados que presta à pessoa que está a ser cuidada. Quais são as medidas para apoiar o cuidador informal? Medidas comuns de apoio aos cuidados de saúde não formais. 1. Profissionais de referência. 2. Plano específico para intervenção no cuidador. 3. Grupos de autoajuda. 4. Formação e informação. 5. Apoio psicossocial. 6. Aconselhamento, monitorização e orientação. 7. Resto do cuidador informal. 8. Promoção da integração no mercado de trabalho. 9. Reconciliação entre atividade profissional e cuidado. 10. Estatuto de trabalhador estudantil. Medidas de apoio específico para o principal cuidador informal. O cuidador informal pode igualmente ter direito, para além de medidas comuns de apoio, às seguintes medidas específicas: a. Subsídio de apoio. B. Inscrição no regime voluntário de segurança social. C. Promoção da integração no mercado de trabalho. Como funciona o suporte diário do principal cuidador informal? 1. Dispõem de apoio psicossocial, apoio domiciliário e acesso ao internamento em unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados integrados a um custo mais baixo. 2.
No caso dos principais cuidadores informais, podem ainda ter direito ao subsídio de apoio, que tenha em conta os recursos, composição e rendimento do agregado familiar, bem como o acesso ao regime voluntário de seguro social que garanta benefícios para as doenças profissionais, maternidade, pensão de invalidez, pensão de velhice e subsídio de morte. Quanto tempo recua? O subsídio de apoio ao principal cuidador informal fica suspenso nas seguintes situações. O cuidador informal não presta cuidados permanentes à pessoa que está a ser cuidada por mais de 30 dias. Institucionalização da pessoa cuidada em resposta social ou em internamento, por um período superior a 30 dias. O que são os direitos do cuidador informal? 1. O direito de ser reconhecido no exercício das suas funções, bem como de receber formação para o desenvolvimento das suas capacidades, de usufruir do apoio psicológico dos serviços de saúde sempre que necessário, de ter tempo para descansar visando o seu bem-estar e equilíbrio emocional. 2. O cuidador informal não primário tem direito à reconciliação entre os cuidados e a vida profissional. O que são os direitos do cuidador informal? 1. Prestar todo o apoio necessário à pessoa que está a ser cuidada. 2. Informar os médicos de quaisquer alterações no estado de saúde da pessoa que está a ser cuidada e também de comunicar à Segurança Social qualquer alteração na situação devido à qual o direito ao estatuto que foi reconhecido. Como posso pedir o estatuto de cuidador informal? Em Portugal, é necessário apresentar uma candidatura nos serviços da Segurança Social ou através do portal Social Direct. Sobre a União Europeia. Cerca de 80% de todos os cuidados de longa duração na UE são prestados por familiares, vizinhos ou amigos e tendo em conta as estimativas de que cerca de 1 em cada 6 cidadãos da UE são cuidadores informais, é provável que preste este tipo de cuidados. Uma dessas medidas é a legislação da UE sobre a conciliação entre o trabalho e a vida familiar dos pais e cuidadores, cuja entrada em vigor em agosto de 2019 introduziu uma licença de cuidador para os trabalhadores que cuidam de familiares gravemente doentes ou dependentes. Esta diretiva faz parte do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Algumas medidas que podemos encontrar nos diferentes países. Suécia, uma das ferramentas mais peculiares chama-se Alívio Instantâneo 24 horas. É um serviço, entre outros, que o cuidador pode recorrer sempre que estiver sob mais pressão ou stress. A Alemanha, todos os trabalhadores têm direito à licença de assistência familiar, podendo beneficiar de uma ausência de até 24 meses para cuidar de um parente próximo e também têm um subsídio mensal para a prestação de cuidados básicos em casa. Algumas medidas que podemos encontrar nos diferentes países. Luxemburgo, os sistemas de seguros fornecem aos cuidadores soluções de repouso que podem estender-se por 3 semanas. Irlanda, existem apoios financeiros que podem ser utilizados ao longo do ano, exigidos pelo cuidador. Se o trabalhador tiver de sair do mercado de trabalho, o cuidador recebe entre 205 e 307 por semana, uma subvenção que pode estender-se até 104 semanas. Algumas medidas que podemos encontrar nos diferentes países. Finlândia, o país prevê a disponibilização de 3 dias de descanso por semana aos cuidadores informais. Espanha, em Espanha, há apoio para a contratação de um assistente pessoal. Os montantes previstos para o financiamento dos cuidados informais em casa variam consoante a percentagem de dependência, os tipos de benefícios exigidos e a situação económica individual do doente, que varia entre os 153 e os 834 euros. Algumas medidas que podemos encontrar nos diferentes países. França, tem um estatuto do cuidador e, uma vez empregado, tem direito aos mesmos benefícios que os outros trabalhadores. Reino Unido, a prestação da carreira é atribuída a quem apoia uma pessoa com deficiência e que é de 88 euros por semana. Existem serviços no domicílio e que podem ser desde a prestação de refeições até apoio técnico e subsídios para reduzir despesas com receitas médicas, consultas e despesas de viagem para os hospitais. Algumas medidas que podemos encontrar nos diferentes países. Canadá, o país tem vários incentivos financeiros do Estado. Dinamarca, o município é obrigado a conceder subsídios públicos e a garantir que dispõe de ferramentas e serviços que podem ser utilizados pelo cuidador quando necessita de descanso. A situação dos cuidadores na UE. Diretiva, UE, 2019-1158 avos do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de junho de 2019. A possibilidade de tirar 5 dias de férias extra por ano. O direito de solicitar disposições de trabalho flexíveis. A Declaração de Direitos do Cuidador também é criada.
O direito de ter equilíbrio entre cuidar do meu ente querido e cuidar de mim mesmo. O direito de receber uma pausa financeira ou crédito fiscal por cuidar a tempo inteiro para o meu ente querido. O direito de trabalhar para um empregador que entenda os cuidadores. O direito de esperar que os legisladores da nação reconheçam o valioso serviço que dou e decretar políticas que não só apoiem aqueles com doença ou deficiência, mas também apoiem os seus cuidadores familiares. O direito de esperar que os conselheiros médicos e profissionais de saúde do meu ente querido reconheçam o meu papel crítico como parte da equipa de cuidados primários e de longa duração. A Declaração de Direitos do Cuidador também é criada. O direito de ter equilíbrio entre cuidar do meu ente querido e cuidar de mim mesmo. O direito de receber uma pausa financeira ou crédito fiscal por cuidar a tempo inteiro para o meu ente querido. O direito de trabalhar para um empregador que entenda os cuidadores. O direito de esperar que os legisladores da nação reconheçam o valioso serviço que dou e decretar políticas que não só apoiem aqueles com doença ou deficiência, mas também apoiem os seus cuidadores familiares. O direito de esperar que os conselheiros médicos e profissionais de saúde do meu ente querido reconheçam o meu papel crítico como parte da equipa de cuidados primários e de longa duração.